Mais uma vez, boa noite, gente. Vamos iniciar agora olhando funções exponenciais e funções logarítmicas e fazendo alguns exercícios para esses tipos de função, tá? Vou iniciar compartilhando a tela com vocês. Deixa eu ver por aqui. Pronto, então, antes da gente definir o que é uma função exponencial, o que é uma função logarítmica, a gente vai observar o conceito de função injetora. A gente vai definir na sequência que essas funções, elas são funções inversas. Para que uma função exista, para que exista a inversa de uma função, a gente precisa garantir a questão da injetividade, tá? A função precisa ser injetora para ela poder ter a inversa, né? E aí a gente apresenta duas funções que têm essa característica de serem inversas. Então, a função f é chamada de função injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes, isto é, f de x1 é diferente de f de x2 sempre que x1 for diferente de x2. Então, eu consegui observar essa condição. Se eu pegar dois pontos distintos, eu vou ter valores de função correspondentes distintos, é o que garante que a função é injetora. Se em algum momento eu tiver dois pontos distintos gerando o mesmo f, isso continua sendo uma função, mas ela não é mais uma função injetora. Então, se a gente lembrar aqui, a função, por exemplo, y igual a x quadrado. Se eu pegar x1 igual a 1, tá? O valor do f de 1 é 1. E se eu pegar x igual a menos 1, x2 igual a menos 1, estou pegando um outro x. Então, f de menos 1, quando eu substituo aqui na equação, eu também encontro 1. Ou seja, eu peguei pontos distintos de f e estou encontrando o mesmo valor da função correspondente. Então, essa função aqui não é injetora. Já se a gente tomar a função linear mesmo, né? Y igual a x mais 2. Quaisquer que sejam os valores de x que a gente tomar, x igual a 1, por exemplo, pode pegar até os mesmos dois pontos. X igual a 1, o f de 1, ele vai ser quanto? 1 mais 2, 3. Se eu pegar o x igual a menos 1, o f de menos 1, ele vai ser menos 1 mais 2, vai dar 1. Então, estou pegando valores distintos de x e estou levando a valores distintos do y correspondente ou do f correspondente, tá? Então, essa função aqui seria uma função injetora. Como é que na prática a gente vai conseguir fazer essa visualização, se a função é injetora ou não, tá? É através desse teste da reta horizontal. Tá? Quando a gente definiu função, a gente usou um outro teste gráfico que a gente chama de teste da reta vertical. O teste da reta vertical é para a gente determinar se o esboço que tem lá, de fato, é de uma função ou não. Esse aqui a gente tem o gráfico de uma função, mas a gente quer classificar se a função é injetora ou não. O teste consiste em traçar retas horizontais e essas retas horizontais não vão tocar em mais de um ponto. Tá? Então, se a gente lembrar aqui, ó, essas duas funções que a gente acabou de comentar, então, está aqui. Essa daqui, né? Y igual a x quadrado. Só deletar esse aqui, tá? Não tem que ficar assim. Se eu pegar aqui, né?
Vamos para o quadro, porque esse PowerPoint, às vezes, ele começa a me dar um probleminha aqui. Vamos para cá. 14/12 de 2023. Então, se eu olhar, por exemplo, para a função y igual a x quadrado, como é que seria o teste da reta horizontal? Tá? Eu vou traçar retas aqui horizontais e vou verificar se essas minhas retas horizontais cortam a minha curva em mais de um ponto, tá? Então, a gente observa que, nesse caso, está cortando uma reta horizontal em 2 pontos. Aqui também, outra reta horizontal está cortando 2 pontos. Então, essa função não é injetável. Agora, já a outra reta que a gente tinha comentado, y igual, a outra função que a gente tinha comentado, y igual a x mais 2, como essa função é uma função que tem a inclinação dela é positiva, tá? Quando x é 0, a função passa aqui em 2. Então, eu sei que ela passa por aqui assim. Posso até descobrir em que ponto ela corta isso aqui, né? Como é que eu faria para descobrir que ponto é esse, né? A gente trabalha em cima da função. Que ponto é esse aqui? Para descobrir esse ponto, como é que a gente vai fazer? Esse é o ponto quando o valor do y é igual a 0. Então, a gente faria aqui, ó. Esse ponto a gente chama de intercepto também, né? É o ponto que intercepta o eixo do x. Como é que eu faço para encontrar ele? Eu faço 0 é igual a x mais 2. Ou seja, x tem que ser igual a menos 2. Então, esse ponto aqui é x igual a menos 2, tá? Esse pontinho aqui. Então, só para poder desenhar um pouco melhor. O teste da reta horizontal aqui. Cada reta que eu passar, eu só estou cortando a curva em um único ponto. Então, nesse caso aqui, essa função seria injetora. Vamos seguir. Definido isso, eu consigo apresentar o conceito de inversão. Uma função injetora que tem domínio A e imagem B. Isso a gente está definindo, né? Estou pegando uma função qualquer e ela tem essa característica de ser injetora. Entendendo esse conceito como a gente acabou de colocar. Essa função, ela tem o conjunto A como sendo seu domínio e o conjunto B como sendo seu conjunto da imagem. Quando eu vou olhar para uma outra função relacionada a essa, né, que a gente chama de função inversa, o que acontece é, a gente troca, tá? Quem é domínio numa função passa a ser conjunto imagem no da outra. E quem é conjunto imagem na primeira passa a ser domínio na seguinte. Então, é aqui que a gente está definindo. Então, a sua função inversa é f a menos 1, essa é a nomenclatura que a gente usa para a função inversa, tem domínio B e a imagem A. E é definida dessa forma aqui. F a menos 1 de y é igual a x, se somente se f de x for igual a y. Então, essas duas funções, função e a sua função inversa, elas estão relacionadas. O que acontece aqui, quando a gente acabou de observar, tá? Então, a função A, f, ela sai do conjunto A, que é o domínio, para o conjunto B, que é a imagem. A função inversa faz o contrário, ela sai do conjunto B, que é o domínio dela, e vai para o conjunto A, que vai passar a ser a sua imagem. Então, quando a gente observa essa relação de inversão, o que está acontecendo é o domínio da função inversa é igual à imagem da função de onde a gente partiu, tá? E a imagem da função inversa é o domínio de onde a gente partiu. E aqui, novamente, a relação que a gente estava apontando, né? De inversão entre as duas funções. A gente definiu esse conceito de inversão. Por quê?
as duas funções que a gente vai apresentar agora, que é a função exponencial e a função logarítmica, elas têm a característica de serem funções inversas. Quando a gente vai falar de inversão, a gente pode dizer que uma função faz, a outra desfaz. Eu normalmente penso dessa forma, tá? Então, quando eu estou trabalhando com a função exponencial, eu aplico a função logaritmo, eu volto para o ponto onde eu parti. A gente vai observar isso. Mesma coisa se a gente fizer no outro sentido. Eu estou trabalhando aqui com logaritmo, aplico a função exponencial, eu volto para o ponto onde eu parti. Volto para o argumento. E é isso que a gente vai apresentar, a relação entre essas duas funções. Então, aqui, resumidamente, as duas, depois a gente olha as duas em separado, com mais calma. Então, a função exponencial, a gente vai descrever dessa forma aqui. É uma função no formato a elevado a x. Então, o que eu tenho é, na minha base eu tenho um número fixo e no meu expoente eu estou variando. Então, a função exponencial ela tem essa característica aqui. Então, lembram que a função potência, né? Y igual a x elevado a n, por exemplo, é uma potência, né? Uma função potência. O que é que acontece? Esse expoente, ele fica fixo. Como, por exemplo, y igual a x quadrado. Quem que fica variando? A base. Aqui vai ser o contrário, tá? Então, um exemplo de função exponencial seria a função y igual a 2 elevado a x. A base fica fixa e quem fica variando é o expoente. Tá? Então, essa seria a diferença entre a função exponencial e a função potência, tá? São diferentes. Então, função exponencial, eu tenho uma base fixa e a minha variação ocorre no expoente, a forma da gente calcular o valor que a função assume. A função logarítmica é uma função inversa à função exponencial. Como é que elas se relacionam, tá? Então, a função exponencial y é igual a elevado a x. A minha função logaritmo y vai ser o log de x na base a. Se, quando a gente pega essa base aqui do logaritmo e exponencia com esse y, a gente encontra quem? O x. Então, y é igual ao log de x na base a. Tá? Então, identificar aqui o que, é que vai estar relacionado, tá? O y é o log de x na base a. Se a base elevada ao y for igual a x. Então, somente se a elevado a y for x. Ou seja, então, estou definindo aqui a minha função logaritmo, levando em consideração uma relação de potência, uma relação de exponencial. Tá? Por quê? Porque essas duas funções são funções inversas, tá? Elas estão sempre ali relacionadas. O que uma fizer, a outra vai lá e desfaz. Ok? Então, vamos olhar agora, isoladamente, a função exponencial e depois a função logarítmica. A função exponencial, ela tem possibilidade de apresentar um comportamento semelhante a esse primeiro, que está apontado aqui, ou desse, tá? Que a gente ainda considera, né, uma função exponencial aqui e aqui. Essa situação aqui do meio seria uma função exponencial, só que nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? A base que eu estou tomando é o número 1. E a gente sabe que 1 elevado a qualquer potência vai ser sempre 1. Né? Então, aqui, ela deixa de ser uma função exponencial, né? Se a base for 1, e ela passa a ser uma função constante. Então, a gente vai trabalhar em cima da função exponencial que aparece aqui, com a base entre 0 e 1, e com a função exponencial, cuja base é um número maior do que 1. A gente não vai ter base positiva, negativa, perdão, tá? A base necessariamente precisa ser um valor positivo e precisa ser diferente de 1, porque se for 1, ela passa a ser uma função constante. Aqui a gente tem em destaque alguns gráficos de funções exponenciais e a gente consegue observar o que é que acontece quando eu vou mexendo na minha base, tá? Então, quando aqui a função exponencial tem uma base que é um número maior do que 1, a gente pode destacar aqui essa função aqui, ó. Destaquei aqui em amarelo, tá? A base é maior do que 1. Então, à medida que eu estou aumentando o x, a minha função vai aumentando cada vez mais, tá? E
outra ponta, eu tenho uma função aqui exponencial, ó, que à medida que eu estou aumentando o x, a minha função está diminuindo, tá? Não vai ficar sobre o eixo, não, aqui a gente exagerou, só para destacar aqui o comportamento delas, tá? Então, aqui, essa função, a base, é um número que é menor do que 1. Então, quando a base é maior do que 1, comportamento parecido com essa curva em amarelo. Quando é menor do que 1 e maior do que 0, comportamento como essa curva em verde, tá? Aqui, nesse segundo gráfico, a gente tem várias funções exponenciais, tá? Com bases sendo mexidas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que eu estou apontando, deixa eu ver se eu consigo apontar com a caneta. Esse primeiro aqui que eu estou apontando, a base é 3. Esse segundo aqui, a base é 2. E aqui a base 1.3 e assim por diante. O que é que está acontecendo aqui, ó? A gente pode olhar nesse sentido aqui. À medida que eu estou aumentando a base, passei de 1.3 para 2, para 3, a minha curva ela vai ficando mais, vamos chamar empinada, né? Com um crescimento muito, muito, muito mais rápido. Então, vê que daqui para cá, a gente vai fechando, assim, vai fazendo com que a função ela suba muito mais rápido, tá? Para cá, a gente tem uma observação nos outros ramos, né? Eu vou fazendo aqui agora a base, um terço, que seria 0,33, no meio, 0,5, depois 0,7. Então, à medida que eu estou aumentando a base, eu estou conseguindo derrubar um pouco, né, essa abertura desse decrescimento da função exponencial. Então, estou aqui, ó, nessa primeira, ela está por aqui, assim. Depois eu aumentei a base. Então, ela veio para cá. Aumentei um pouco mais, vem para cá. Então, à medida que a gente vai mexendo na base, a curva vai abrindo mais, vai subindo muito mais rápido, ou vai descendo muito mais rápido. Vai depender se essa base está um número maior que 1 ou se é um número entre 0 e 1. Para a gente ter habilidade no trato com as funções exponenciais, é importante que a gente revise algumas propriedades envolvendo o expoente. Aqui eu destaquei algumas delas, que são as que a gente mais utiliza. A exponencial, né, de x mais y. Isso aqui é o produto, né, das exponenciais. A gente muitas vezes usa mais nesse sentido aqui, o contrário, né? Eu tenho um produto de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Para cá também. Quociente de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, tá? Potência de potência. Repete, multiplica os expoentes. E por fim, aqui a última é, se eu tenho um produto e esse resultado é elevado à potência, é semelhante a gente exponenciar, né, a cada das partezinhas que aparece aqui dentro do parênteses, tá? Então, aqui são propriedades que a gente vai se deparar ao longo do curso, que uma vez ou outra a gente precisa estar relembrando para poder conseguir solucionar os problemas. Como é o comportamento em si? Várias colocações que a gente fez aqui, a gente já foi na nossa fala pontuando, tá? A função exponencial, quem que é o domínio dela, quem que é a imagem, quais são as características principais no gráfico de uma função exponencial. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é qual é o domínio da função. Então, a função exponencial, ela tem a característica que qualquer valor de x que você queira observar o valor da exponencial, a gente consegue calcular. Então, o domínio dela não tem restrição. Então, o domínio da função exponencial, a gente está indicando aqui, nesse formato, né, de intervalo, então vai de menos infinito até mais infinito. Já o conjunto imagem, a gente observa que eu não tenho possibilidade de encontrar um valor de y negativo. Eu sempre vou ter valores positivos. Nunca consigo encontrar zero também. Então, por isso que o conjunto imagem a gente está destacando aqui como sendo de 0 até mais infinito. E olha a anotação do intervalo, importante, tá? Como eu estou colocando o parênteses,
está indicando que é uma bola aberta aí. O zero não está incluso. Tá? Esse extremo aí não está incluso no meu conjunto imagem. Então, vai constar todos os números positivos, né, no meu conjunto imagem. Então, de fato, se a gente consegue observar aqui, ó. Então, aqui, ó, o domínio, né? Qualquer x que eu pegue aqui, eu consigo calcular o valor do y correspondente. Então, domínio menos infinito mais infinito. Isso para essa configuração, quanto para essa. Estou pegando aqui valores quaisquer de x, ó, e eu consigo calcular o valor do y correspondente. Para cá, consigo achar também. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo achar também. Destacar aqui. Aqui. O conjunto imagem, a gente está observando aqui. Vou marcar aqui em verde. Vejam que os valores de y que eu estou contando aqui, ó, são sempre valores positivos. Para cá também. Não tem nenhum valor de y negativo. O mesmo acontece para cá. Os valores são sempre positivos. Então, imagem de zero a infinito. Todo gráfico de função exponencial vai passar pelo ponto 0,1. Quando x é 0, o y correspondente é 1, tá? Essa função é uma função crescente quando a gente tem uma base que é maior que 1, que seria esse gráfico aqui, tá? O que eu vou considerar como sendo uma função crescente? À medida que eu aumento o x, a minha função também está crescendo, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar essa observação aqui no quadro. Então, para a função a elevado a x, para a base maior do que 1, seria um gráfico semelhante a esse, né? Que a gente já esboçou lá. Essa função é crescente. E o que é uma função crescente? Se x2 é maior do que x1, f de x2 é maior do que f de x1. Isso aqui é uma função crescente, tá? Já quando a gente está... Isso acontece sempre para esse formato, tá? Quando a base é maior do que 1. A função é sempre crescente. Cada vez que eu pegar um x maior, eu vou pegar um valor de f maior. Já para a função f de x igual y igual a elevado a x, quando o a está entre 0 e 1, o gráfico ele tem esse formato aqui agora. A função agora ela é decrescente. Se eu pegar um valor de x maior, se x2 é maior do que x1, isso vai implicar que f de x2 é menor que o f de x1. Essa aqui seria uma função decrescente. Uma função exponencial tem uma base que normalmente a gente trabalha, que é a base que a gente chama do número de Euler, tá? Essa base do número de Euler, a gente não vai conseguir visualizar tudo que a gente está colocando aqui, porque a gente usa o conceito de limites para definir essa base. Por enquanto, a gente vai aceitar que essa base é um número irracional, ali perto de 2,71, e ela é uma base que a gente utiliza bastante, tá? Muitas aplicações envolvendo função exponencial vão ser considerando essa função que a gente chama de exponencial natural, que é a função cuja base é o número de Euler, tá? O número de Euler, o número de Euler. Se vocês observarem uma calculadora qualquer científica, mesmo as que vocês têm acesso no celular, a gente vai encontrar
Deixa eu tentar ver se vocês conseguem visualizar aqui. Essa calculadora aqui desse celular, a gente consegue visualizar as funções que teriam numa calculadora científica. E a gente tem uma tecla específica para a função exponencial natural, que é a função Ezinho. Tá? Então, a base de Euler está ali com uma função pré-definida nas calculadoras científicas, e a gente consegue trabalhar utilizando essa função, tá? Então, a base mais comum que a gente vai trabalhar vai ser a base de Euler. O gráfico é semelhante, tá? Então, o formato que a gente tinha, esse aqui, esse número 1, né, é aproximadamente 2,71, então a base é um número maior que 1, então seria esse comportamento. No entanto, em algumas situações, a gente faz uma modificação dessa função, que a gente conhece como padrão, né? Mexendo no expoente dela. Ao invés de ter somente o x, eu vou pensar na função exponencial cujo expoente é menos x. Aí a gente passa a ter um comportamento desse aqui, que seria um espelho, né, dessa primeira função exponencial aqui. Essa segunda função que a gente está apresentando aqui em azul, ela é uma função exponencial. A base dela é um número maior que 1, mas por que ela está decrescente agora? Se a gente disse que quando a base é maior que 1, ela é sempre crescente. Porque presta atenção que a função que está aparecendo no expoente, né? O termo que está aparecendo no expoente não é mais um número positivo, tá? O coeficiente que está aparecendo ali é um coeficiente negativo agora. Você vai ter. Então, ela passa a ter um comportamento semelhante a de uma função decrescente. Então, deixa eu anotar isso aqui no quadro. E o porquê que isso acontece, tá? Então, y igual a elevado a x, a gente teria esse gráfico aqui. A base é maior do que 1, né? Tá passando aqui no ponto 1. Quando eu olho para a função y igual a e elevado a menos x, o que acontece agora é esse comportamento aqui. O que poderia me ajudar a entender que ela está decrescendo, tá? Diferente do que a gente espera, né? Da função exponencial natural. Esse sinal negativo aqui, o que me provoca é que, se eu for usar aqui as propriedades de exponencial, e elevado a menos x é a mesma coisa de 1 sobre e elevado a x. Então, para enxergar essa função, eu tenho que lembrar disso aqui que está ocorrendo. Estou pegando os resultados que estão exponenciados e estou jogando para o denominador. Então, fica 1 sobre o resultado de uma função exponencial. Por isso que isso joga o comportamento para o contrário. Faz com que a minha função ela passe a ser uma função decrescente, tá? Então, aqui, lembrando, é a função y é elevado a menos x. Então, o comportamento dela vai ser esse. Parecido com o comportamento de uma função exponencial cuja base é menor do que 1. A gente tem aplicações bem importantes quando a gente pensa na função exponencial, que são o que a gente chama de crescimentos ou decrescimentos exponenciais. Isso nada mais é do que encarar a função exponencial com esse formato, tá? O formato de crescimento, que aí a gente tem uma base maior do que 1, se a gente estiver considerando essa base número de Euler, e o expoente que vai aparecer lá para a gente, ele vai ser um expoente positivo. Se eu quiser pensar numa função que tem decrescimento exponencial, o que vai acontecer é, o expoente que vai aparecer ali é um expoente negativo. Vamos observar como é que seria essa aplicação aí, tá? Aí vejam, quem tiver possibilidade, né, de usar o celular para acompanhar, porque aí vocês observam como vai ser a utilização da função exponencial no celular de vocês ou numa calculadora científica, tá?
Para fazer a atividade avaliativa, é importante que vocês tenham acesso ou uma calculadora, tá? Ou consigam utilizar algum recurso para calcular esses valores exponenciais, tá? Porque são informações que a gente não consegue calcular manualmente. Então, o problema diz o seguinte: estima-se que daqui a T anos, a população de um certo país será P de T igual a 50 vezes E elevado a 0,02. 0,02T milhões de habitantes. Qual é a população atual? Primeira pergunta, tá? Depois, qual é a população daqui a 30 anos? Como é que eu faço para calcular isso aqui, tá? Então, vamos lá para o quadro. Então, aqui a gente tem o seguinte. A minha função P de T, ela é a função 50 elevado a 0,02T. Então, no item A, eu quero observar qual é a população atual. Quando a gente observa aqui a expressão da função da população, tá? Essa função P de T, ela diz qual é a população a cada instante de tempo. Onde é que está essa dependência com o tempo, tá? Nessa variável T. Então, vejam novamente no enunciado. Estima-se que daqui a T anos, tá? Então essa variável T ali está representando o tempo em anos, ela vai estar, a população está sendo dada por essa expressão aqui. Então, se eu quero encontrar qual é a população atual, qual é o valor de T que eu vou assumir para poder calcular essa população? Se eu estou iniciando a contagem a partir de agora, a minha população atual representa T igual a 0. Deixa eu ver aqui o chat. Isso, muito bem. Então, vou considerar T igual a 0. Então, para calcular, quem é o P de 0? Vai ser 50 vezes E elevado a 0,02 vezes 0. Só que 0 vezes qualquer que seja o valor, vai dar 0. Então, isso aqui é 50 vezes E elevado a 0. E aí vem a primeira coisa, né? Primeira consideração com relação a como calcular funções exponenciais mesmo, tá? A gente pode puxar aí da memória, mas a gente já deve ter visto em etapas anteriores, tá? No ensino fundamental, que qualquer que seja a base, se o expoente for 0, o resultado disso aqui é 1, tá? E elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar 50 vezes 1, que é igual a 50. Então, população atual igual a 50 milhões. Para o item B, eu quero encontrar população daqui a 30 anos. Então, lembra, novamente, a expressão da minha população, ela fornece qual é a população daqui a T anos. Se eu quero daqui a 30 anos, o meu T vai ser igual a 30. Então, quem vai ser a população? Vou calcular o P de 30, esse aqui vai ser 50 vezes E elevado a 0,02 vezes 30. Então, vai ser 50 vezes E elevado a 0,02 vezes 30, 0,6. E aí, vejam, a gente vai precisar agora da ajuda da calculadora. Como é que eu vou medir quanto isso vale, tá? Então, eu tenho um fator de 50 vezes exponencial elevado a 0,6. Para quem tiver a possibilidade de usar o celular aí, ou uma calculadora científica, a gente vai usar essa função aqui, exponencial. Algumas calculadoras vêm com ESP, essa função, outras vêm com Ezinho elevado a x de fato. A gente clica na função, pelo menos no celular, a função vai ser assim. Eu clico na tecla e indico qual é o valor que vai aparecer no expoente.
Nesse caso aqui é 0,6. Para mim, o valor que eu encontrei foi aproximadamente 1,822, tá? Então, isso aqui seria aproximadamente 50 vezes 1,822. Vou fazer com valor aproximado, porque como vocês forem conferir, vocês conferem com esse valor que está anotado aqui. Então, 50 vezes 1,822 dá aproximadamente 91, tá? Se eu usar todas as casas decimais que tem ali, né, jogar o valor que vem direto na calculadora, vezes 50, não muda muito, tá? Vai para 91,1. Então, aproximadamente 91. Então, daqui a 30 anos, a população será de aproximadamente 91 milhões. Ok? As funções logarítmicas, tá? A função logarítmica, ela é uma função inversa à função exponencial, como a gente já comentou. Aqui a gente tem o gráfico de funções logarítmicas e da função exponencial, tá? Aqui em rosa a gente tem o gráfico da função logarítmica. Aqui em azul a gente tem o gráfico da função exponencial. E aí vejam que essas funções, o gráfico delas, elas têm esse comportamento, né, de inversão, de espelhamento em torno dessa reta que passa na origem. Então, isso é uma característica importante de funções que são inversas, tá? Elas se espelham em torno dessa reta y igual a x. Então, em rosa é a função exponencial, em azul, perdão, em rosa a função logaritmo, em azul a função exponencial. Então, elas são inversas, são simétricas, são espelhadas, na verdade, em relação a essa reta que passa na origem. Então, olhando só o gráfico da função em rosa, tá? Para a gente poder olhar essas características. Vou até colocar assim, aqui um resuminho, né, de como ela seria. Então, seria assim, né? Tá? Esse rosinho aqui. X e Y. Seria mais ou menos esse formato. Então, o que é que a gente observa com esse formato aqui em rosa, tá? Primeiro, eu consigo pegar valores negativos aqui de x para poder calcular o y? Não. Então, no meu domínio, eu não vou ter valores negativos de x. Então, meu domínio ele é mais restrito para essa função, tá? Meu domínio ó, vai ser de 0 até infinito, tá? Sem incluir o zero, sem incluir o infinito. Então, o domínio são todos os valores positivos de x. Já o meu conjunto imagem, eu consigo observar, ó, que eu consigo ter, né, valores correspondentes de y, né? Quaisquer, valores negativos, valores positivos, tá? Então, meu conjunto imagem passa a ser de menos infinito até mais infinito. Essa função em rosa aqui, da logaritmo, ela passa pelo ponto 1, 0. Então, quando x é 1, a minha função vale 0. Então, esse ponto aqui é x igual a 1. E essa função, ela é uma função sempre crescente quando eu estou observando, né, pontos dentro do meu domínio. Então, aqui, ó, cada vez que eu pego um valor de x maior, eu vou ter um valor maior para minha função. Então, ela é crescente, tá? Vejam que antes, quando a gente trabalhou com a função exponencial, o que era domínio lá passou a ser imagem aqui. Os conjuntos, eles se invertem, tá? Então, aqui, ó. O que é domínio na minha função logaritmo vai ser o meu conjunto imagem na função exponencial. Vamos checar se não é. E o que é imagem, tá? Que vai de menos infinito a mais infinito aqui. Vai ser o meu domínio lá da função exponencial. Domínio. Então, de fato, os conjuntos, eles se invertem, eles trocam entre si, né? Porque domínio para a função exponencial passa a ser o conjunto imagem da função logaritmo. E o que é imagem na função exponencial passa a ser o domínio da função logaritmo.
E destacando aqui, ó, que a função logaritmo, ela também olha com especial cuidado a base do número de Euler, tá? Então, se eu tiver aqui um logaritmo geral de x na base A, se esse Azinho for igual ao número de Euler, eu, inclusive, vou dar um nome diferente para esse logaritmo. Eu chamo logaritmo neperiano. E eu escrevo esse logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, nesse formato aqui. Então, ao invés de estar repetindo a expressão log, eu vou estar usando a função ln, tá? Então, a gente vai encontrar muitas aplicações envolvendo a função ln, que é a função logaritmo natural. É a função logaritmo cuja base é o número de Euler. Aqui algumas propriedades envolvendo logaritmo que a gente também precisa revisar lá do ensino fundamental. Logaritmo, se a gente tem o logaritmo do produto, a gente pode separar isso na soma de dois logaritmos. O logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. E o logaritmo da potência, a gente pode colocar o expoente aqui para frente, tá? Então, na medida que a gente for avançando, é possível que a gente precise, tenha a necessidade de usar essas regras aí de operação envolvendo logaritmos. Essas relações de inversão com a função exponencial e com a função logaritmo geram essas propriedades que a gente está colocando aí, tá? Então, quando eu tenho a função exponencial e a função logaritmo, elas são funções inversas entre si. Então, o que uma faz, a outra desfaz. Então, eu tenho aqui, ó, se eu pego a minha variável x, aplico o logaritmo, e o resultado disso eu faço a exponencial, eu volto para o ponto onde eu parti. Então, a exponencial do logaritmo de x é igual a x. Já que se eu fizer no sentido contrário, eu pego x, aplico a função exponencial e o resultado disso eu aplico o logaritmo. Eu volto para o ponto x também. Então, isso só é possível, essas relações só são possíveis da gente verificar, porque essas duas funções são funções inversas. Então, isso aqui vai ajudar a gente bastante, né, para resolver equações envolvendo o exponencial e envolvendo o logaritmo. Então, a gente precisa utilizar essas propriedades aí. Então, por exemplo, se a gente tivesse que resolver essas duas equações aí, uma equação está envolvendo a função exponencial e a outra equação está envolvendo a função logaritmo. Como é que eu faço para descobrir o x aí, certo? Então, vamos lá para o quadro. Deixa eu só anotar aqui. Como é que eu faria para resolver essas equações? Então, eu tenho aqui, primeiro, eu tenho 2 vezes e elevado a x mais 2. Isso aqui é igual a 5. Quem eu quero descobrir? Quero descobrir quem é x. Qual é o x que torna isso verdade, tá? Qual é o x que resolve essa equação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, quem eu quero descobrir é o x está no expoente dessa exponencial. Então, vou tentar diminuir o problema. Vou dizer que e elevado a x mais 2 é igual a 5 dividido por 2. Tá? Porque ele está multiplicando aqui, passa para cá dividindo. Então, aqui seria 2,5, né? Então, eu tenho e elevado a x mais 2 é igual a 2,5. Quem eu quero descobrir está aqui no expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou logaritmar, ou tomar o logaritmo dos dois lados. Esse logaritmo vai ser o logaritmo neperiano, né? Porque aqui já está na base de Euler, então eu tomo o logaritmo na mesma base. Então, tomar o logaritmo dos dois lados, tá? Vou só escrever. O logaritmo nos dois lados. Vou destacar aqui que vai ser a gente aplicar o ln. Então, vai ficar ln
da exponencial de x mais 2 é igual a ln de 2,5. Desse lado esquerdo, o que acontece é, se eu estou tomando o logaritmo da função exponencial, a gente acabou de ver isso aqui, ó, essa propriedade, tá? Que era o logaritmo da função exponencial, isso dá o próprio argumento. Então, é isso que a gente vai fazer, usar essa propriedade. Então, ln da exponencial de x mais 2, isso aqui é igual ao expoente que a gente tem, que é x mais 2. Vai ser igual ao ln de 2,5. Quem eu quero descobrir é o x, né? Então, o x, ele vai ser o ln de 2,5 menos 2. Então, quem vai ser x? Pega lá a nossa calculadora científica. Então, calcular o ln. Aí a gente tem novamente uma tecla aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a gente tem uma tecla específica para a função logaritmo, que é a tecla lnzinho, tá? Então, a gente aperta a tecla e põe o argumento, põe o número que a gente quer calcular o ln, que é de 2,5. Isso dá aproximadamente 0,916. Menos 2, então, aproximadamente, tá? Então, vai ficar 0,916 menos 2. Isso aqui é aproximadamente 1, menos, né? 1,084. Deixa eu corrigir isso melhor. Menos 1,084, tá? Então, o valor x que resolve essa equação é aproximadamente esse valor. Para o item seguinte, a gente tem a função 5ln de x mais 3 é igual a 0. Eu quero descobrir quem é o x que torna isso verdade, né? Então, vou tentar isolá-lo. 5ln de x é igual a menos 3. ln de x é igual a menos 3 sobre 5. Vamos deixar assim indicado, né? Então, a gente poderia até dividir, mas vamos deixar assim indicado. Quem eu quero descobrir é quem está aqui, é o x, tá? Então, o que eu vou fazer? Aplicar a exponencial. Nos dois lados. Então, a gente tem a exponencial do ln de x. Isso aqui é a exponencial de menos 3 quintos. A exponencial do logaritmo de x, isso aqui é o próprio x. Então, x vai ser a exponencial de menos 3 quintos. Você vai lá na função exponencial e vai colocar o argumento menos 3,5. Isso vai dar aproximadamente 0,5488. Então, o x que resolve essa equação é aproximadamente esse valor aqui. Para concluir, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, aplicado usando a função exponencial. Ele diz o seguinte: o crescimento da população, a população de um certo país está crescendo exponencialmente. Se a população era de 60 milhões de habitantes em 1997 e 90 milhões em 2002, qual vai ser a população em 2012, tá? Então, deixa eu só anotar aqui os valores. 97 a 60 em 2002 era 90 e a gente quer saber em 2012. Então, vamos lá. Essa função, vejam que aqui a gente não tem uma equação que define exatamente como está se comportando a população. O que é dito para a gente? É dito que ela tem um comportamento de crescimento exponencial, tá? Então, a gente vai se apegar a isso. E vai determinar, então, quem é a função que, de fato, descreve esse comportamento.
e depois calcular quanto ela vale quando a gente está olhando o ano referente a 2012, tá? Então, vamos lá para o quadro. Então, vamos lá. Então, aqui é a questão do Hoffman. Ele diz, atualmente, perdão, ele falou em 2000 e... Ele falou atualmente não, ele falou no ano de 1997. Em 1997, era 60 milhões. Em 2002, 90 milhões. E em 2012, é igual a quanto? Então, daqui para cá, se passaram 5 anos. Então, saiu de 90, passou de 60, foi para 90 milhões. Daqui para cá, se passaram 10 anos. Quanto será que isso aumentou, tá? Então, o crescimento é exponencial. Isso que a gente vai precisar levar em consideração, tá? Quando é crescimento exponencial, a gente espera que seja um comportamento nesse formato assim. À medida que eu estou aumentando o tempo, ou à medida que eu estou aumentando o x, a minha função está aumentando, tá? Vejam que aqui eu tenho uma relação, né, entre os anos e a quantidade de população. Então, a função que eu vou montar, eu posso montar uma função que eu vou chamar de P, que vai medir a população. Então, aqui no meu eixo X vai ser relacionado à população, o número de pessoas existentes, tá? E aqui no meu eixo, né, X, eu posso usar um marcador de tempo. Qual o tempo? O tempo do calendário, ou eu posso criar uma variável, tá? Então, quando a gente está trabalhando com funções, a gente tem que atentar para a gente não criar um modelo de função que seja difícil para a gente trabalhar. Então, pense o seguinte, estou trabalhando com uma função exponencial, e essa função exponencial, eu tenho que substituir esse valor lá no expoente, 2002, 2012. O que vai acontecer? O seu expoente muito alto vai levar para um valor muito, muito alto da função, que provavelmente a sua calculadora não suporta. Tá? Então, a gente aprende a fazer, quando a gente está definindo quem é a função, uma readequação dos valores que vão entrar. A gente diz que a gente faz uma reescala dos valores de x ou dos valores de t, dos valores correspondentes a minhas variáveis, tá? Então, por exemplo, a primeira informação que você tem é do ano de 1997. Então, você pode considerar que 1997 vai ser seu ponto de partida de observação. E você pode dizer, nesse ano de 1997, eu vou estar considerando que um t é igual a zero. Esse t não vai representar exatamente o ano corrente, ele vai representar um marcador, tá? Então, a gente vai dizer, ó, t representa anos após 1997. Então, se eu estou no ano de 1997, qual é o valor do t? Igual a zero. Tá? Se eu estou... Então, aqui, já vamos anotar aqui. Em 1997, meu t seria igual a zero. Se eu estiver no ano de 2002, quem vai ser o valor do t? Se passaram 5 anos, t vai ser igual a 5. E se eu estiver no ano de 2012, qual é o valor do t correspondente? Daqui de 1997 para cá, se passaram 15 anos. Então, meu t seria igual a 15. Tá? Então, feita essa reescala, a gente agora pode tentar modelar a função. Então, vamos lá. Tempo P de t, que é a função que a gente quer encontrar. O formato dela é de uma exponencial, tá? Então, P de t, a gente já começa a colocar aqui que vai ser uma exponencial elevado a alguma coisa.
que vai ser essa alguma coisa? A minha exponencial, que é o formato geral aqui, vai depender dessa variável que a gente acabou de apresentar aqui, que é a variável t, tá? Ao invés de usar o ano corrente, a gente vai usar a variável t, que são os anos após 1997. Então, aqui eu vou colocar nesse expoente aqui, ó. Vou deixar assim. Então, eu sei que vai ter mais ou menos esse formato. Então, vamos melhorar um pouquinho. P de t vai ser a exponencial com algo dependendo do tempo. Só que não é interessante a gente colocar somente a exponencial elevado a t, porque pode ter um fator diferente aí. A gente não consegue já dizer que vai ser só uma exponencial pura, tá? Qual é a forma mais geral? É a gente colocar que vai ter aqui uma constante multiplicando esse t. E atentar que aqui, multiplicando a exponencial, a gente sempre vai ter um fator que a gente vai descobrir. Nesse caso aqui, vai ser a minha população inicial, tá? Vou chamar de um P0. Eu podia chamar aqui de A, B, vamos colocar até de uma forma mais geral. Deixa eu colocar na forma mais geral. Vou colocar aqui A. Então, esse formato aqui é um formato que apresenta crescimento exponencial. O que é que eu preciso saber? Quem é K? Quem é A? Para poder ter, de fato, a função que define esse comportamento do crescimento exponencial, tá? Como é que eu vou descobrir o K e como é que eu vou descobrir o A? Então, preste atenção. Eu tenho que em t igual a 0, a população é quanto? 60. Em t igual a 5, eu tenho que a população é 90. Então, vou usar essas duas informações para poder determinar quem é K e quem é A. Então, vamos usar essa primeira. Quando t igual a 0, a população é igual a 60. Então, para t igual a 0, o que a gente tem? A população é 60. Eu vou ter aqui A vezes E elevado a K vezes 0. Eu estou considerando em t igual a 0, tá? Então, isso aqui vai ser 60 é igual a vezes E elevado a 0. E K vezes 0 vai ser 0. Só que E elevado a 0 é 1. Então, eu tenho que 60 é igual a A vezes 1. Isso implica o que, então? Que A é igual a 60. A vezes 1 dá. Isso aqui é igual a 60. Se eu tenho A igual a 60, então meu modelo já começa a modificar um pouquinho. Meu modelo que antes era A vezes E elevado a K vezes T, ele agora passou a ser 60 E elevado a KT. E aí percebam que esse 60, a gente usou a condição inicial, né? É a população quando T é igual a 0. É a população no início da sua observação. Quanto vale sua observação inicial, tá? Sua contagem do tempo inicial. Como é que eu faço agora para descobrir quem é K? Vamos usar outra condição, tá? Quando T é igual a 5, a população é igual a 90. Então, a gente tem que 90 é igual a 60 elevado a K vezes 5. E aí, vejam como foi importante a gente ver como resolver uma equação que envolve exponenciais, tá? Porque vai ser esse o caso que a gente tem aqui. Eu quero descobrir quem é K nessa equação aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou deixar isolado, né, exponencial. Então, 90 sobre 60, isso aqui é elevado a K vezes 5. Vou cortar esse 9, esse 0 com esse 0, né? Tenho 9 sobre 6. A exponencial de K vezes 5 é 9 sobre 6. Posso dividir isso aqui? Posso. Posso deixar assim indicado para calcular no final? Pode, tá? Mas vamos dividir, que isso aqui a maioria dos alunos prefere ir dividindo, né? 9 dividido por 6, isso dá 1,5. Então, eu tenho que E elevado a K vezes 5
é igual a 1,5. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar logaritmo nos dois lados. Então, eu tenho ln da exponencial, k vezes 5, que é igual a 1,5. Logaritmo da exponencial, isso vai dar o próprio expoente, k vezes 5, vai ser, então, igual ao ln de 1,5. Só que eu quero descobrir somente quem é k. Então, k vai ser o logaritmo de 1,5, e o resultado disso eu divido por 5. Se a gente pegar a calculadora, o ln de 1,5, ele é aproximadamente 0,4, tá? E o resultado disso dividido por 5, eu vou ter que o k é aproximadamente 0,081. Vou deixar com essas duas casas decimais, tá? Então, k é aproximadamente 0,08. Com isso, eu posso agora dizer quem é meu modelo completo. O P de T, ele era antes A elevado a KT. Depois, a gente observou que era 60 elevado a KT. E agora, a gente está concluindo que o P de T é 60 vezes E elevado, quem é o K? 0,08 vezes T. Esse é o modelo. E agora, qualquer que seja o tempo, qualquer que seja o ano depois de 1997, eu consigo dizer exatamente quanto é a população. Então, para 2012, a gente já viu que o T é igual a 15. A população, então, vai ser quanto? 60 é elevado a 0,08 vezes 15. Então, isso vai ser 60 vezes 0,08 vezes 15, isso dá 1,2. Então, vai ser exponencial de 1,2. Quando a gente calcula isso aqui, exponencial de 1,2 é aproximadamente 3,32, tá? Vou colocar os valores aproximados. 60 vezes 3,32. Então, 60 vezes 3,32 vai dar aproximadamente 199,2. Então, no ano 2012, a população é de aproximadamente 199,2 milhões de habitantes. Já é? Ah, Alessandra, e se eu usar todo o valor lá? Vai dar um pouquinho maior, né? Sem aproximação. Se a gente pegar E elevado a 1,2 e o resultado multiplicar por 60, a gente vai ficar 199,207. A aproximação é bem pequenininha. A gente não tem tanta perda nesse caso, não. Só lembrando que é em casa de milhões, né? Então, pode fazer diferença sim, mas pode aproximar o valor, né? E a gente vai ter algo nessa faixa aqui de valores. 199, um pouco menos que 200 milhões de pessoas. Tá joia, gente? Deixa eu voltar para cá. Me digam se tem. Deixa eu ver, entender tua pergunta aqui, Paulo. Vê só, a gente pode tentar fazer, só que aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, certo? A pergunta do Paulo é interessante. Se ao invés de utilizar a base do número de Euler, a gente usasse qualquer outra base, a gente poderia resolver esse problema sim. Só que a gente precisa tentar o seguinte: lembra que para a gente montar um modelo, a gente teve em um certo ponto que logaritmar, né? Aplicar o logaritmo dos dois lados, para poder solucionar quem é o casinho, tá?
principalmente para a gente determinar quem é o K. Para encontrar o A, a gente consegue encontrar sem precisar pensar em outra base. Se a gente utilizar outra base, então, por exemplo, considerar que seria a base 2, ou a base 3, ou a base 10, a gente tem que atentar que o logaritmo que a gente vai aplicar tem que ser na mesma base, para poder usar a propriedade. Tá? Porque aquela propriedade que a gente colocou, que as funções são inversas, se eu tomo o logaritmo de uma função exponencial, isso vai me retornar a base que está lá, o argumento que está lá. Isso só acontece se a gente fizer nas mesmas bases, tá? Então, eu estou pegando a exponencial na base de Euler. O logaritmo que eu aplico é na base de Euler. Se eu tomar a base 2, então, estou exponenciando lá o meu formato da função, eu estou considerando que é uma base 10. Quando eu for precisar usar o logaritmo, eu tenho que usar o logaritmo da base 10, para poder usar a relação de inversão entre as duas funções, tá? Tem que ser sempre na mesma base. Então, estou trabalhando com a base 2. O logaritmo que eu vou ter que aplicar quando eu tiver que resolver para encontrar aquele casinho, tem que ser o logaritmo na base 2. Então, normalmente a gente trabalha com a função exponencial. Por quê? Porque é uma base mais simples, tá? Todas as calculadoras científicas têm uma base para um número de Euler. E tem um logaritmo com a base de Euler também. Então, é fácil para a gente. Se a gente não tiver, a gente precisa usar uma base que a gente saiba calcular o logaritmo e saiba exponenciar. Porque senão, assim, a gente vai conseguir visualizar como é o procedimento, mas a gente não vai conseguir calcular numericamente. Porque a calculadora, em geral, não vai ter todas as bases que a gente queira, tá? Então, por exemplo, nessa calculadora específica, eu só estou com a base de Euler. Então, algumas calculadoras científicas têm a base 10. Tá? Mas essa aqui do celular, por exemplo, ela só está com a base logaritmo da de Euler. Então, no meu caso, eu só conseguiria resolver usando a base de Euler, tá? Nesse caso, a gente tem que atentar. Lembram que deixa eu colocar aqui de novo os modelos, tá? Se a gente pensar em crescimento exponencial, a dica sempre vai ser uma constante vezes uma função exponencial. Eu sugiro escolher a base de Euler, porque é a base que normalmente todas as calculadoras têm para a gente conseguir resolver, quando a gente precisar calcular numericamente. Se a gente tivesse falado que tem um decrescimento exponencial, a gente faria o problema de modelagem semelhante, só que lá nos pointzinhos a gente tinha que encontrar um expoente negativo. Então, a gente ia colocar menos KT. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Aqui nesse slide, tá? O slide está com problema hoje de projetar. Ó, uma grandeza, tá vendo? Cresce exponencialmente se ela tem esse formato. E decresce se ela tem esse segundo formato aqui. Então, sempre que for crescimento, você vai supor esse formato. Sempre, tá? É um exponencial e o expoente é positivo. Só que eu não vou supor que tem só uma variável lá. Eu vou sempre supor que tem uma constante multiplicando a minha variável de interesse. E sempre que for decrescimento exponencial, a gente vai adotar esse modelo aqui. É o mesmo modelo do de cima, só que o expoente é negativo, que aí faz ela diminuir, tá? Eita, toda vez eu abro coisa diferente. Então, modelo de crescimento, para subir, bota uma constante vezes a exponencial com expoente positivo. Se for decrescimento, o mesmo modelo, só com expoente negativo. Joia? Perguntas mais, gente? Vamos embora, então. Então, vejam, vou combinar lá com os monitores do projeto de extensão para quinta-feira a gente fazer um momento com vocês e com eles, né, para fazer mais exercícios ou ele tirar alguma dúvida adicional de vocês. Tá joia? Vou parar aqui a gravação para a gente concluir.